Fim dos tempos, João Cabeck. Posso começar no coral? Deixa ele dar uma respirada. Respira. Fundo. Só. Vamos, manda ver. 1, 2, 3. Vamos lá. Companheiro Ercílio para fazer a nossa página. Quer fazer aqui embaixo? Trabalhadores encarnados, desencarnados, fundadores, frequentadores, evangelizadores, esse eu não posso abrir mão, né? E de todos vocês, jovens, crianças, que estão aqui comemorando o aniversário de uma casa importante para o movimento espírita dessa região, do estado, muito antiga, né?
com trabalhadores valorosos que implementaram o movimento espírita no Estado. Então, parabéns a todos pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação. E como evangelizadora que sou, não posso deixar de falar da Comend diante de tantas crianças e jovens irresponsáveis. A Comend, que é a confraternização da Mocidade Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O Polo 15 é o polo desta região, que acontece no período de carnaval, no CIEP ali de Pau Grande. Então, nós temos os 4 dias de carnaval são dedicados a estar com a Mocidade Espírita. O tema esse ano vai falar da fé que abraça e transforma. Então, senhores responsáveis, crianças, jovens, evangelizadores, estão todos convidados a estar no Polo 15. E é muito legal, porque as crianças confraternizam de vários locais do estado, não é só de Magé, tem crianças e trabalhadores de outros locais. Então, estão todos convidados. Então, vamos conversar sobre esse assunto facinho, molinho. Essa recomendação de Jesus: amar os inimigos. E Jesus chega transformando, né? Existia a lei antiga e que dizia que não, que a gente teria que amar os amigos, os inimigos, a morte. Esse era o ensinamento. E aí ele chegou e disse: aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, Jesus, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai. Existe uma consequência para todas as atitudes que a gente promove. E Jesus sempre apresentou o que ele apresentava como um comportamento e as consequências desse comportamento quando vivido. E aí aparece, né? Serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Então Deus mesmo não faz nenhuma distinção, porque o sol levanta para todo mundo, bom, mal, alto, baixo, magro, gordo, não importa. Somos todos filhos de Deus, inclusive os maus, inclusive o que nós chamamos de inimigo. Porque é interessante que quando a gente começa a estudar, a gente vai pensar no nosso inimigo. Mas já pensou que nós possamos ser inimigos de alguém? Essa possibilidade é enorme. Porque a gente fala assim: não sei se eu vou perdoar, né? Mas e se formos o inimigo de alguém? A gente quer o perdão? O entendimento? Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? É fácil amar quem a gente se dá bem, não é verdade? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, olha que interessante. Nós somos cristãos? Gente, estou com medo de responder, né? Diante do exposto, estou com medo de responder. Somos cristãos? Sim. E o cristão precisa realizar mais do que a média. Amar o nosso companheiro, a nossa família, por exemplo, que a gente gosta, isso qualquer um pode fazer. Mas o cristão, o que acredita na moral cristã, Jesus sempre reivindicou que a gente fizesse mais. Exatamente porque ele nos amplia a compreensão. Aqueles ali estão num nível de normalidade. Mas aquele que
possui o conteúdo do Evangelho do Cristo, tecnicamente ele está acima da normalidade, do seu poder de compreensão, porque possui mais ferramentas de análise, de avaliação de uma situação. Então vamos estudar. Quando a gente começa a ler essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, intitulado Amar os Nossos Inimigos, os Espíritos e Kardec começam a analisar essa afirmativa. Não é estranho amar os nossos, né? Esse verbo, quando oriundo do latim, que foi as nossas versões bíblicas que chegaram para nós, o verbo amar tem um peso enorme, não tem? Você fala em amar, você faz um negócio assim, né? É uma coisa. Só que na origem, no aramaico, que é uma língua pobre, eu não vou repetir aqui como é que se falava em aramaico, gente. Não tenho essa capacidade. Mas a palavra correspondente, ela tinha vários significados dependendo da situação em que se encontrava. Tá? Então, quando foram feitas as traduções e chegaram até nós, chegam com o verbo amar, que para nós tem um significado muito especial. Mas aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec começa a explicar. E primeiro ele diz que o amor ao próximo é o princípio da caridade, certo? Jesus disse, é para amar a Deus e ao próximo. Esse é o grande princípio da caridade. E aí os Espíritos continuam conversando e diz que amar os inimigos é sublimar este sentimento de caridade. Como foi dito, amar o nosso próximo, para mim, se ele for da nossa família, está ótimo. Mas quando eu vou em busca do dito inimigo, isso é passar por cima de todos os meus orgulhos, todo o egoísmo que possuo, para ir em busca de alguém que errou comigo. Então isso é uma sublimação de um comportamento, que é a caridade. Então fazer caridade para alguém que eu gosto é uma delícia, não é ajudar? E para quem não gosta? Mas eu não gosto nesta ocasião, porque eu também não sei quais são os motivos que nos levam a essa colocação de inimigos. Somos reencarnacionistas. Lembra? Então eu não sei por que aquela pessoa hoje não gosta de mim, ou eu não gosto de alguém. Mas a gente precisa usar do nosso conhecimento e amenizar e fazer o que Jesus falou. Vamos em busca. Vamos fazer mais. E aí, esse equívoco que para nós causa a palavra amar, Kardec explica que o amar aqui não é como eu amo um amigo. Quem ama um amigo tem confiança, ternura, eu confio naquela pessoa. Fica muito difícil para nós, no nosso nível evolutivo, confiar numa pessoa da qual eu tenho uma impressão ruim, que eu considero um inimigo, não fica? Então, dentro da tradução do verbo amar aqui, a gente vai entender que não é esse amor confiante que eu tenho na minha família e que eu tenho com os meus amigos. Kardec, então, explica que amar os inimigos não é, portanto, ter uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo diverso do meu amigo. Correto? Não tem como. Eu estou olhando, não consigo. Então ele já está dizendo que amar os inimigos não é a conotação do verbo amar que nós aqui temos para dar. Então, qual seria o entendimento que a doutrina espírita vai trazendo desse enigma, né? Que amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes, sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos causam, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advém e socorrê-los. Nós somos capazes de socorrer alguém que a gente não gosta? Sair de casa de noite com frio, pegar o carro, pegar aquela pessoa e levar para o hospital? Quem falou assim?
Luiz. É o futuro. Ele foi prático e rápido, tá, gente? Apresentando-se a ocasião, abster-se das palavras e de atos, tudo que possa prejudicar. E, finalmente, vem a palavrinha-chave: retribuir sempre o mal com o bem, sem humilhar aquela pessoa. Então, essa seria a expressão do amar os nossos inimigos. Então, não é que eu confie, tenho ternura. Pode ser que no futuro aquela pessoa possa se tornar meu amigo. Mas naquele momento que nós estamos aí nos relacionando, a ideia é que eu não o deseje mal, não me cause mal, como ele me causou. Porque Jesus disse que para o meu amigo eu faço fácil, mas nós somos cristãos e temos poder de compreensão. E uma palavra importante: perdoar. Então, a gente agora já entendeu que não é amar como a confiança, como a amizade, mas é o amar como eu olho para o meu próximo. E será que eu sou capaz de ajudar em momentos que ele tenha dificuldade? Será que eu me disponho a fazer esse bem? E aí, por que será que Jesus faz essa recomendação? Que a gente ame o inimigo, e ele já de cara define que amar esse inimigo, né, é não desejar-lhe mal e nem fazer-lhe mal algum. E, se possível, que a gente possa se reconciliar com ele. Ainda no texto do Evangelho: este compreende que o ódio, o rancor, o avultariam, o rebaixariam. Se nós fizéssemos a mesma coisa, não seríamos diferentes daquele que nos causou o prejuízo e a dor. Estaríamos no mesmo nível vibracional. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa. No olhar daquela pessoa. Eu olho para aquela pessoa não com esse sentimento de amar, da amizade, da confiança, mas com generosidade, compreendendo que aquele irmão, porque Jesus disse que somos todos, o sol é para todo mundo, que aquele irmão, naquele momento, ele não está bem, e que se eu entro na pilha, também não vou ficar. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Olha que interessante. A gente olha o que a gente está aqui vendo, tudo bem, e o que a gente não está vendo nem percebendo? Ainda assim, temos sentimentos contrários. Os inimigos do invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações. Então, Jesus deu a chave da saúde física, mental e emocional. É a chave. Porque o que é meu inimigo hoje encarnado, se eu não me reconcilio com ele enquanto estou a caminho, ele vai desencarnar, vai, todo mundo vai, eu também vou. E aí a nossa relação continua deficitária no mundo espiritual. E aí eu fui buscar, para a gente trabalhar e pensar, na definição de ódio e vingança. Quem trabalha com reunião mediúnica aqui sabe dos vínculos, às vezes longuíssimos, de espíritos vinculados pelo ódio e pela vontade da vingança, pela ação propriamente dita, às vezes engendrada, planejada, para atingir aquele que ele considera o seu inimigo. Pode estar encarnado, como pode estar desencarnado. Então são vínculos entre espíritos muito doloridos, que causam dor, sofrimento e prejuízo.
porque eu estou fazendo, estamos, fazendo a manutenção de uma situação, de uma emoção e de um sentimento e de um comportamento. Então, Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, no capítulo 24, ela conversa conosco sobre o ódio e a vingança. E olha bem o que ela vai conversando. O ódio, esse famigerado adversário do ser humano, é o perverso genitor da vingança que tantos males proporciona à sociedade. Não está proporcionando mal aí? A gente não está vendo o mal em andamento? Lá, para a região da guerra? Aquilo é vingança, e é um sentimento antigo daquela região, daquele povo. Remonta à época do próprio Jesus. Eles até hoje são 2025 anos que aquelas aldeias, que aquelas pessoas das tribos, nas 12 tribos, que saem do povo hebreu, estão brigando até hoje. A gente olhar o conflito ali, Israel, Palestina, Irã e tal, é desde aquela época. Olha bem, encarnou, desencarnou, não sei nem quantas vezes. Aquele então que o espírito que está, ou ele vai encarnar ali para tentar ajudar, ou ele, quando alcançou um determinado condição, ele vai ter que ir para outra região, porque não se consegue desfazer a energia ruim, do mal mesmo, a vingativa daquela região, porque eles não conseguem se entender por uma afirmativa que antecede, inclusive, o êxodo, que para onde Moisés conduziu aquele povo. Olha bem. E aí, hoje, o mundo corre o risco do que está acontecendo lá. Iniciando-se na raiva, condensa-se em emoções perturbadoras que se convertem em tormentos destruidores, de que as criaturas terrestres ainda não se resolveram por banir em definitivo do seu comportamento. A raiva é um sentimento, é uma emoção, como o medo, natural do ser humano, ainda imperfeito no mundo de provas e expiações como nós somos. Mas dar vazão a ela é outra coisa. Como é que a gente dá vazão na nossa emoção? Através das nossas palavras e do nosso comportamento. Eu até posso me sentir com raiva, ofendida às vezes, mas como eu vou lidar com isso e com a situação é que vai definir o meu comportamento e a minha condição de entendimento. Nutrindo-se do cultivo dos pensamentos doentios, trabalha os tormentos defluentes da inferioridade moral do indivíduo, convertendo-se em doença grave, a devorar igualmente aquele que o cultiva. Então, o ódio e a vingança é a base emocional tão difícil que nos causa doença emocional, psíquica, espiritual e física. A ciência e a medicina moderna levam todas essas emoções em consideração. Então, fazer a manutenção desse estado de ódio e de vingança nos causa prejuízo multifatorial. Quando o ódio se instala nos sentimentos, de imediato se apresenta o desejo de vingança, que de forma alguma proporciona a reparação do mal. Aquele terrorista, não adianta eu me vingar de ninguém ou planejar, porque não vai remediar o que já me aconteceu. E quando eu consigo a vingança, eu não me sinto melhor. Quem já viveu isso encarnado ou já atendeu os desencarnados, sabe que não tem fim nada. Por quê? Porque a origem não está no fato, estão nas pessoas, nos espíritos, que precisam resolver, transformar aquela emoção, aquele fato e aquele entendimento em outra atitude, como recomendou Jesus. Evita permanecer ruminando, adorei essa palavra, o ato inglório, a fim de que se não te fixe
mantendo-se livre da sua morta contaminação. Então a gente contamina primeiro aquele que sente, mas eu também contamino o ambiente que eu estou. As minhas relações tornam uma pessoa amarga, difícil, chata. Porque eu estou, inclusive, gerando a mim mesmo uma psicosfera extremamente desagradável. Porque eu vibro nessa condição. Eu vibro no desejo de causar um prejuízo a alguém, porque eu me acho no direito de me vingar, né? E ali eu fico nesse ciclo da doença, extremamente alimentado pelo sentimento de ódio e vingança. Nenhum mal consegue felicitar aquele que se entrega a Deus e confia na sua justiça, especialmente os que se derivam do ódio, filho da inveja e do despeito. Então, quando Jesus recomendou que a gente se reconciliasse com os nossos inimigos, é exatamente para que nós possamos estar em outro estado vibracional, em outro nível de entendimento, em outra condição espiritual e moral, para que, primeiro, nós mesmos soframos aquela consequência. E depois, aqui nós estamos nos vinculando, encarnados e desencarnados, porque espíritos com o mesmo tom vibracional costumam se atrair. Então, quando ele recomenda que o mandamento anterior dizia que era para a gente odiar o inimigo, e ele chega com o Novo Testamento, ele chega com a sua pregação de amor e de perdão, ele vai dizer, não pode ser assim. Porque sendo assim, o mundo não vai ter paz. E nem a gente terá. Sem falar na qualidade de vida, que hoje a medicina aí amplamente divulga a visão holística. Então nós estamos falando de vibração. E vibração é uma construção pessoal. Então, eu posso dizer assim, mas a culpa é dele. Seja lá de quem for que eu esteja botando na minha culpa. A culpa é minha, eu quero botar em alguém. Por aí botei. Ele que me irrita, ele que me faz, ele que fez isso. Ele. Mas ele está do lado de fora. É você que é responsável pelo seu comportamento, por eleger a conduta da sua vida, pela qualificação do seu pensamento, da sua emoção, consequentemente do seu fluido e ainda da sua energia. E esse conjunto todo que eu falei é uma impressão digital e espiritual que cada um de nós tem e constrói todos os dias da nossa vida. Tem dia que a gente faz assim, diz André Luiz, né? A gente tem um gráfico no Mecanismos da Mediunidade que eu acho muito legal. Que ele fica assim, ó. Nós somos assim, pela nossa condição. Somos espíritos em construção. Então tem momentos que a vida tomba a gente, né? Mas o tempo que eu vou ficar aqui embaixo, aí já passa a ser opção. Eu posso não demorar muito aqui, ou eu posso só ir ladeira abaixo. Vai depender da minha vontade, da minha perseverança de virar esse jogo. Em benefício próprio. Então, no livro da Sonia Caldas Schubert, ela conversa conosco, informando que quando nós vamos para o mundo espiritual, e nós deixamos o corpo, carregamos conosco todo esse tom vibracional. Carregamos a emoção, carregamos os fatos, carregamos a crença. E esse tom, essa digital, muda no mundo espiritual? Não. Então a gente carrega para lá todo esse nosso ser. Tudo que eu sou, a gente carrega para o mundo espiritual. E lá no livro dos médiuns, no item 252, eu trouxe só uma frasezinha, ele é grande, diz assim: as imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação.
Então, quando Jesus pede que a gente reconcilie com o inimigo, ele está exatamente trabalhando a nossa imperfeição moral, que dita a nossa condição espiritual e dita a qualidade das nossas relações com os espíritos, encarnados ou desencarnados. Porque todos nós aqui somos espíritos, essencialmente. E tudo que está relacionado ao espírito está relacionado a nós também. Porque a gente fala assim, lá no mundo espiritual. Lá são os espíritos. Não, aqui são os espíritos. Nós somos espíritos. Nesse momento. Apenas temos corpo. É a diferença para o lá no mundo espiritual. Mas estamos sujeitos a todas as leis que os espíritos estão sujeitos. Porque a gente acha que isso vai acontecer. Não, quando eu morrer e chegar no mundo espiritual, eu penso. Não faça isso, porque não vai dar tempo. Quando você chegar no mundo espiritual pelo fenômeno da morte, você já estará recolhendo o resultado da vida que você plantou, que você impregnou em si e ao seu redor. Porque a gente acha assim, não, quando eu morrer eu penso, né? Não, pensa agora. Porque nós construímos o futuro. E esse futuro é daqui a 15 minutos, é no mundo espiritual e é na próxima encarnação. Porque eu penso, depois eu penso nisso, pode ser tarde. Aí depois a gente vai, meu Deus, podem ler lá os relatos de André Luiz, que a gente deve ter assim um choque de realidade, que deve dar uma dor na boca do estômago. E eu falo assim, meu Deus, eu fiz isso mesmo. Eu deixei de fazer isso, eu não aproveitei isso, ou eu fiz aquilo. Mas aí já passou, certo? Porque aí essa encarnação ficou aqui, ó. Aí no dia do passado. Então, o presente é determinante na nossa qualidade de vida. Presente e futura. Então, pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental. Então, quando eu alimento o ódio, a vingança, o desejo de prejudicar alguém, é exatamente isso que eu estou fazendo. E Jesus veio ali sutilmente dizer para a gente, não é assim. Até para que você tenha chance de uma vida melhor, não faça isso consigo mesmo. Isso tudo está no Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldo Schubert. Há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Pronta repercussão. E ali ela não fez distinção, perceberam? Nem de encarnado nem de encarnado, porque ali é do espírito. Então, quando o meu perispírito, ele fica impregnado da minha condição. Impregnado. E aí ele é sentido, né? Quantos de nós já nos aproximou de pessoas que a gente chegou a fazer, a gente faz assim, ai que arrepio. Aí você, né, dá um negócio assim, às vezes, até para os mais sensíveis, até tonteira, né? Se disfarça, respira e sai, né? Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. É matéria psíquica o nosso pensamento, que é qualificado pela nossa emoção, e a gente sofre a primeira influência dele e exportamos ele para o meio ambiente. E aí vai. É nossa responsabilidade esta emissão. E aqui eu quero contar um caso. Está lá no Libertação, no capítulo 10 e no capítulo 12. Esse livro é um dos grandes
obsessão e desobsessão. André Luiz, pelas mãos do Chico. E é um processo gravíssimo de obsessão, de subjugação mesmo, obsessão grave da Margarida. Uma jovem encarnada que tem a mente conturbada, os sentimentos desequilibrados e o corpo doente, fruto de um processo obsessivo grave, que, igual o Gregório, comanda esse processo através de um monte de espíritos que estão a serviço dele. Então, aqui tem o Saldanha, que é aquele de tá ali atrás, com bigode, que é o Saldanha, que é o chefe dos obsessores que dali com a Margarida. Ele tem um filho, que é aquele que está deitado, que foi preso injustamente. Tá? Gente, eu estou resumindo, vão lá ler que vale mais a pena, tá? E o Saldanha, ele tenta influenciar, né? Ele trabalha firmemente para influenciar o juiz, influenciar negativamente o juiz que condenou o filho dele por um crime que o filho dele não cometeu. Esse menino está preso injustamente. Aí é uma cena no manicômio, da qual ele sofre a presença, é uma obsessão da mãe e da esposa, porque eles viviam uma situação muito difícil. Quando ele é preso, fica muito pior. A mãe morre fruto da doença e a mulher se suicida, mas se vinculam a ele como mecanismos de proteção. Esse menino está extremamente doente, com processo, está no manicômio, e aí o Saldanha, que é aquele ali atrás, ele é o chefe do processo obsessivo da Margarida, porque como ele não encontrou ajuda e nem explicação em lugar nenhum, porque ele permanece na terra, misturado no lar dele, depois frequentando os ambientes das autoridades, ele não consegue ajudar o filho. E o filho, coitado, só vai piorando. E a sobrecarga psíquica dos espíritos que estão ali no processo de influência nele só agrava mais a situação dele. Ele está largado no manicômio, ninguém dá menor para ele. E aí, o Gúbio, que está disfarçado, é um trabalho, esse livro conta um trabalho disfarçado de uma autoridade, que é o Gúbio, que é o espírito. Ele está ali e tal, mas ele realmente fica extremamente sensibilizado com o Saldanha e com a situação do filho dele. Então, o Gúbio, nesse momento que vocês estão vendo, ele está fazendo um atendimento aos espíritos que estão vinculados, à mãe e à nora. Aí ele vira para o Saldanha e fala assim: Saldanha, eu posso atendê-las? Aí o Saldanha, mas é tudo que eu pedi, que eu sempre quis e que ninguém nunca me deu chance. Aí ele falou assim, algum para ele: olha o que é o Espírito Superior no seu trabalho, na sua humildade, né? Aí ele falou: mas se você quiser eu posso ajudar. Mas é tudo que eu quero. E aí o Gúbio, leiam o atendimento que é realizado, com a descrição que é feita nesses capítulos. Aí o Gúbio, em toda a sua grandeza espiritual, qual é a grandeza espiritual dele? O amor. Se transfigura dentro dessa cela. Aí o Saldanha começa a entender algumas coisas. E ele fica assim, ó, olhando o amor em ação. E o Gúbio então vai atendendo ao espírito da mãe, ao espírito da esposa, e por último ele atende ao rapaz. Todos são encaminhados, esclarecidos, e o rapaz então começa a voltar. O nome dele é Jorge. Ele começa a voltar à lucidez. Ele começa a sair do estado, né, de obsessivo, de pressão psíquica, de subjugação, mesmo pelos sentimentos de amor. Ele começa a recobrar. E o Saldanha não tem palavras para agradecer, porque há anos ele vem tentando de método errado, de forma errada, exatamente porque ele desconhece o poder do amor e o poder do Evangelho de Jesus. Adivinha o que acontece? O Saldanha passa para o lado do Gúbio e
começam a trabalhar o processo de desobsessão da Margarida, escondido do Gregório, cara. O Gregório tem o Saldanha como homem de confiança. Mas por que Saldanha se tornou um membro, né, da Cidade dos Dragões? Porque ele tinha muita raiva, muito ódio do juiz, das autoridades, que condenaram injustamente, aspas por injustamente, o filho dele, Jorge. Então ele não soube, até porque ele diz, ninguém nunca me falou dessas coisas, eu não tenho nenhuma informação religiosa, eu desconheço essa possibilidade. A gente não. E aí ele se vira completamente, passa a ajudar o Gúbio e a Margarida, ele ajuda no disfarce, né, do Gúbio, do André e do Eloy, que são os três envolvidos nesse socorro, e daí para frente ele muda completamente. E aí ele se interessa pelo Evangelho, e o Gúbio, então, aos poucos, vai dando a ele as informações sobre Jesus. Olha bem a força que é o amor e o perdão. Depois vocês leem uma descrição da oração, do atendimento, do ambiente que se forma dentro de um hospício. E é óbvio que não foi só o Jorge que foi atendido, todos aqueles doentes que lá estavam foram atendidos. Nesse livro, quando o Gúbio vai embora, que ele retoma o caminho do mundo espiritual, depois de ter libertado a Margarida, ele leva o Saldanha, ele leva um monte daqueles que estavam subjugados pelo Gregório e mais um tanto de espíritos que estavam ao redor do apartamento dela. Que não tinha nada a ver com o caso dela. É o poder do amor, é o poder do trabalho no bem, é o poder do bem em andamento, como Jesus recomendou. Então, Gúbio trabalhou a terapia do perdão. Ele ensina aos Saldanhas e ensina com resultados, porque às vezes, tanto nas mesas mediúnicas, nos atendimentos fraternos, nos processos de evangelização, nós tomamos contato com a realidade das pessoas, duras vezes, né? Difíceis a vida das pessoas. Situações muito complicadas que as pessoas podem estar. E é complicado, às vezes, você sugerir assim, não, mas perdoa. Sem antes você vir conversando e explicando tudo que pode ser benefício se você se colocar nessa posição. Que foi o que o Gúbio fez com o Saldanha antes de estar com ele na cela do manicômio. Então, às vezes, a gente recebe pessoas e precisamos ter sensibilidade, um olhar caridoso para qualquer pessoa, que às vezes nos chegam com situações muito difíceis. E não é tão simples dizer para ela assim, perdoa que fica tudo bem. Não, é necessário ajudar essa pessoa e às vezes, e ali, tijolinho por tijolinho, orientando. Porque lembra lá na parábola, a gente tem que fazer mais que os pagãos. Porque a gente tem condição para isso. Joana de Ângeles novamente. Enquanto vicejam os sentimentos de desforço, de animosidade, de rebeldia em relação às pessoas ou a acontecimentos perturbadores, também permanecem os distúrbios da emoção, que afetam a saúde fisiológica e do comportamento. Então, enquanto nós fizermos manutenção do fato, do sentimento, né, da minha relação com aquela pessoa, também ficará conosco o resultado, o prejuízo, o sofrimento e a doença. Porque somos responsáveis pela nossa emissão. Não somos responsáveis pela atitude do outro.
que naquele momento ele pode ter tido uma atitude infeliz. Não sou, mas sou pelos meus sentimentos, pela minha conduta. Muitos de nós, às vezes, vai se pedir desculpa, não vai? E a pessoa fala, não, desculpa. Aí é com ela também, cada um do seu quadrado. Mas você não alimenta mais por ela o desejo do mal, da vingança, nem que ela se dê mal. Pelo contrário, você gostaria que ela ficasse bem. O ódio, o ressentimento, o medo, o ciúme, o remorso afeta poderosamente o organismo, embora sua procedência emocional. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, quando lecionou o perdão indistinto, incondicional, permanente, propôs um dos mais formosos procedimentos proporcionador de saúde e harmonia pessoal. Então, quando ele diz para a gente amar o inimigo, no sentido que agora a gente entendeu, e que a gente reconciliasse enquanto estivéssemos a caminho, o que significa reconciliar enquanto estamos a caminho? Porque nós estamos juntos com essa pessoa. Porque depois a gente vai se perder na vida, para onde vai, de onde vai, seja onde for. E depois como é que eu faço para achar essa pessoa de novo? Quando eu achar ela de novo, pode estar uma situação menos favorável do que agora. Então que eu aproveite a oportunidade e refaça aquela relação com o encarnado e com os desencarnados. Não deseje mal, se por acaso você perceber a influência. Recomende ao espírito desencarnado a casa espírita, ore por ele. Muitas vezes ele está ali por condição que naquele momento você não lembra, mas foi você que o trouxe para perto. Ele não é outra que não seja um espírito igual a você. Então, reconcilia, ajuda. Às vezes, só de eu pensar na casa espírita que eu frequento, pedir a Jesus que o leve para o atendimento. Agora, o que vai qualificar meu pensamento e as minhas palavras? O que eu estou sentindo, lembre-se que você não vai conseguir mentir para ele. Porque ele percebe a sua energia. Ele não está ali por acaso, à toa. Ah, Deus achou que... deixa ele. Não é assim, gente. As leis de Deus é legítima para todo mundo. Como é que Deus então permitiria uma aproximação, algo que te influenciar, se você não tivesse responsabilidade sobre o fato? Seria injusto, correto? Então, a partir do princípio que Deus é justo e bom, não dá para ser desse jeito. Então, existe algo, mas eu não sei, não tem problema. Ele é o próximo que Jesus recomendou que a gente amasse. Então, que a gente exerça o que a gente tem de melhor, na verdade. Não dá para a perfeição. Mas o esforço em si mesmo de ser melhor nos aponta na direção da perfeição. E, consequentemente, nos aponta na direção da melhor vibração. O perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar e de bem-estar na mente e na emoção. Então, é remédio. Então, quando Jesus recomendou, ele recomenda um tratamento, um remédio, para que a gente possa levar a nossa vida de forma mais útil, que o nosso progresso moral seja mais efetivo e que a gente tenha mais qualidade na nossa saúde. Então, amar os vossos inimigos é uma ação terapêutica em nossa vida, para nos curar, muitas vezes da tristeza, do desequilíbrio, da questão física, do transtorno psicoemocional. E o perdão a si mesmo
é o primeiro passo para o reequilíbrio das nossas mentes e das nossas emoções. Ainda no livro da Sorin Schubert. Então, amai os vossos inimigos na sua ação terapêutica é um processo de autodesobsessão. Porque eu vou trocando a minha energia, o padrão do meu pensamento e o produto da minha energia psíquica. Que eu sou a primeira a sofrer as suas consequências, o resultado da matéria psíquica que eu produzo aqui. Porque o primeiro lugar onde ela vai causar o efeito é em mim, em detrimento de qualquer outra direção que venha dar. Então, o processo de autodesobsessão é de promover a pessoa, né, a recuperação de si mesmo, a sua reforma, a sua mudança de entendimento. É sinônimo de auto-evangelização e de reforma. É conhecer o Evangelho, no nosso caso, pela lupa da doutrina espírita. É o esforço de viver esses princípios. É na hora do sufoco, da dificuldade, do sofrimento, que eu lance mão dessas ferramentas. Que eu pare um minutinho para pensar. Porque as emoções realmente é algo que eu, às vezes, não controlo. Mas o meu comportamento e o meu pensamento, eu tenho responsabilidade sobre eles. Porque não dá para dizer assim, eu estava nervosa e aí quebrei tudo. Não. Não. Você está nervosa? Entendi. Aconteceu alguma coisa? Claro que aconteceu, né? Então, vamos ver como é que a gente pode fazer, né? Vamos conversar, vamos tratar, mas eu não posso sair quebrando, arrebentando ou causando prejuízo a outra pessoa, porque naquele momento eu me senti desequilibrada ou a minha emoção eu não soube dar o devido trato e não correspondi ao comportamento mais adequado. É o ser humano lutando para dominar as más tendências e as más inclinações. É isso. É o tempo todo. Olha, gente, nem dormindo a gente escapa, tá? Desdobrado a gente piorou. Que aí a gente encontra com os caras. Fica esperto, acordado, para poder ficar bem dormindo. Para a gente poder conversar. A gente, graças a Deus, às vezes os anjos de guarda se aproximam. Gente, vamos bater um papinho aqui, não dá para ser assim. Né? Deus não abandona a gente exatamente porque as mãos dos seus trabalhadores estão ao nosso redor. Atente ao seu anjo de guarda, atente aos bons pensamentos que nos chegam, né? E decida. Está ali, ó, a chave. A moralização íntima é, assim, condição essencial para a cura do algoz e da vítima, na ação terapêutica da condição que Jesus nos deu. Todos nós precisamos de reforma. Senão a gente não está encarnado aqui. O outro também. Só que naquele momento, ele escorregou, deu ruim. E a gente já deu ruim aí algumas vezes também. A gente não gosta de ser desculpado? Viu? Por isso, o amor é o antídoto. Porque ele nos possibilita a conquista daqueles a quem devemos. Que foi o que a gente assistiu com o orgulho. E cicatriza todas as ulcerações existentes no nosso mundo interior. Tá aí, ó. Evangelioterapia. Gente, no Alcoólicos Anônimos, que tem nada a ver com religião, é um procedimento de mais de 40 anos, escrito nos Estados Unidos, que ficou conhecido como os 12 Passos. E aí, a partir dos 12 Passos do Alcoólicos Anônimos, saem os 12 Passos de todas as outras entidades que vêm à base dele, como os Narcóticos Anônimos, Amarra Demais, Jogar Demais, saem da base dos 12 Passos. E o primeiro mandamento é que aquela pessoa que quer se recuperar daquela condição tenha uma divindade.
Ele não diz qual. Porque nós temos o direito de estar e de acreditar naquilo que melhor, né, se identifica comigo. É o primeiro passo para a recuperação. Somos filhos de Deus. Não dá para ficar largado ao vento. Existe uma linha de conduta que custou muito ao Espírito Jesus, que a gente conheceu como Jesus, de estar aqui por 30 e alguns anos, para deixar esse exemplo e esse registro. Custou muito para ele e para todos que estavam ao redor dele, para nos deixar o caminho, a verdade e a vida na nossa conduta, na nossa evolução. Então tá aí, ó. Eu li tipo assim, aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e é a desobsessão natural. Porque colocando em prática essa conduta do Evangelho, naturalmente os nossos padrões mentais, emocionais, comportamentais e, consequentemente, espirituais começam a se modificar. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns mais uma vez. Parabéns às crianças que se apresentaram. Tiveram coragem de subir aqui e cantar. Muito bem. Show. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse mês de comemoração. Boa noite, pessoal. Farei a prece. Sem livrinho, sem nada, sem pá? Então tá. Então vamos nesse momento respirar um pouquinho, porque a lição foi dura, né? Amigo Jesus, amado Mestre Senhor, em seu nome agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos nessa casa de Deus, na presença dos amigos espirituais que a conduzem materialmente há mais de 100 anos, com certeza no mundo espiritual muito mais. Pedimos, Senhor, por todos aqueles espíritos corajosos que há um século atrás enfrentou uma série de dificuldades para materializar a casa espírita nessa região. E gostaríamos de agradecer também, Senhor, porque conseguimos chegar até aqui e já conseguimos enxergar um horizonte diferente e que cada vez mais possamos acreditar em nós mesmos, nas nossas condições de filhos de Deus, que temos dentro do nosso espírito, a qual foi ali plantados por Deus, todas as virtudes, que possamos despertá-las com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a nossa autoevangelização, nos dedicando a nós mesmos, vigiando, orando, trabalhando no bem e sendo o melhor cristão que podemos, aonde estivermos, em nome do Evangelho de Jesus, em nome da doutrina espírita. Abençoe a todos nós que aqui estamos, Senhor, a todas as famílias, lares, aqueles a quem lembramos. Muito obrigada, Jesus, pela sua presença através dos trabalhadores do bem e que brilhe a vossa luz, Senhor, em nossas almas, em nossos ambientes, no nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja.